Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. E hoje é um dia muito especial, meus queridos irmãos, e nós vamos cumprimentar hoje a cidade, a capital da Turquia, Ankara. E aos nossos ouvintes em Ankara, um abraço muito especial de pastor Adilson Bonfim e do projeto Jesus na Rua. Nós temos hoje, meus queridos irmãos, a oportunidade de chegar com o culto da família, com a palavra de Deus, através dessa ferramenta poderosa que é a internet, o YouTube e enfim, de um modo geral, nós agradecemos a todos os habitantes, os moradores, os irmãos que estão na Turquia por essa audiência que nós temos maravilhosa aí. Meus queridos irmãos, eu já convido você que se inscreva no canal, deixe o seu e curta esse vídeo e deixe seu like para que na hora que ative o sininho para na hora que o YouTube subir um vídeo, o próximo vídeo, você receba em tempo hábil esse vídeo para que haja uma assistência, né? E que sua família possa usufruir, possa receber essa palavra abençoada em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela nos dá oportunidade, meus queridos. E ela não nos deixa órfãos, né? E nós que bom que você veio. Eu sou o pastor Adilson Bonfim, da comunidade Jesus na Rua. Você está no nosso canal do YouTube. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. E não se esqueça de já deixar o seu like para esse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração e gera expectativa no seu coração para que você veja essa palavra e possa ser por ela edificado. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4 até o 9. Hebreus 6, a partir do 4 diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, isso é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia e desonra pública. 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e também para aqueles que a cultivaram, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, determinada a maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. O versículo 9. Agora nós vamos ler na NVI. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. A versão revisada de Almeida diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu quero começar a construção da nossa ideia da declaração explícita do versículo 9. De vós, amado, esperamos coisas melhores. Ao que eu e você precisamos entender, há duas maneiras de nós olharmos essa frase. Primeiro, aquela leitura generalizada que Deus está falando para todo crente em qualquer lugar. E depois nós vamos fazer uma leitura mais refinada, porque todo texto tem um contexto e dentro das regras de interpretação bíblica, nós temos que nos questionar a quem foi dito, em qual contexto foi dito e o que foi dito. Mas vamos começar pelo aspecto genérico. Deus tem direito de esperar de cada um de nós o melhor, porque Ele tem feito o melhor por nós.
Quando Deus deu Jesus, Ele deu por mim e por você o que Ele tinha de melhor. Romanos 8,32 diz: e Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Em outras palavras, Paulo está dizendo, se Deus deu Jesus, que era o que Ele tinha de melhor, Ele faz qualquer loucura por você, crente. Não tem outra coisa que Ele não possa fazer por você. Nós precisamos entender o nível de doação, o nível de entrega daquilo que Deus fez por nós quando enviou Jesus. E precisamos também entender o que a devida resposta de gratidão a que isso deveria nos remeter. O apóstolo Paulo nos diz, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, se um morreu por todos morreram, mas aquele que por eles morreu os ressuscitou. Então tem que haver uma resposta. Eu me lembro que no início de 1999, a data era 98, porque era o cinquentenário da Segunda Guerra. Então eu assisti esse filme em 98. Eu não sei quantas pessoas viram o resgate do soldado Ryan. Um dia desse, um irmão me lembrou e ele foi produzido no ano de... e agora eu quero lembrar a história. Eu vou usar essa história como ilustração e quero usar essa história como ilustração. O cerne é uma mensagem de gratidão. A história se desenrola mais ou menos assim. Uma família tinha 4 filhos, todos os 4 filhos foram convocados para servir na guerra. 3 desses 4 filhos morreram. E a família seria notificada no mesmo dia pelo mesmo telegrama. Então surge uma mensagem sobre os oficiais que iam entregar. E eles pegaram e foram montar uma equipe com uma missão de localizar e resgatar o soldado Ryan. A gente sabe que a missão vai funcionar porque a abertura do filme começa com o soldado Ryan, já velho, idoso, e contando a história. Então deu certo. Ao longo do filme, nós vamos descobrir o preço das missões. Algum daqueles que saem... eram suicidas, porque aquela missão era suicida. Eles questionavam aquilo ali, aquela situação, para que aqueles homens fossem sacrificados. Então o soldado Ryan, que era interpretado pelo o Jack Lemmon e e o comandante dele era o Tom Hanks, né? Mas tem um momento onde eles estão em confronto com o inimigo. Eles se escondem debaixo de uma ponte de pedra, e o capitão John Miller está ferido e alvejado. Já houve muitas baixas naquela equipe. E ele puxa o soldado Ryan para perto de si e faz uma declaração. O crente pode falar do que for, de política, de futebol, de alimentação, mas a nossa conversa não demora muito, que vai falar da convergência que é o Senhor Jesus. Ele puxa o soldado Ryan, uma situação que ele falou, aquele capitão morrendo chamou o soldado Ryan e disse: faça valer a pena, faça valer a pena. Eu esqueci do filme e fui lá para frente, para o Monte Calvário. É um paralelo de gratidão que nós vamos entender. O filme começa, vou repetir o que eu falei antes, o soldado Ryan já velho e idoso diante daquilo que é um memorial aos que morreram na guerra. O nome de cada um dos que morreram na missão de resgatá-lo está lá. E o filme abre ele lendo esses nomes. E o filme termina com ele emocionado e terminando a leitura na missão de resgatá-lo.
E ele diz: eu tentei viver aquilo que era o possível. Eu sei o preço que vocês pagaram para que eu estivesse vivo. E eu fiz da missão da minha vida honrar o sacrifício de vocês por mim, para que não fosse em vão. Agora, se um ímpio consegue escrever um roteiro desse, o outro escrever um roteiro desse, o outro dirigir um filme desse, que outros deram a vida e ele não pode desperdiçar a vida de qualquer maneira, ele tem que honrar o sacrifício. A pergunta é: o que eu e você, entendendo o sacrifício de Cristo, não deveríamos manifestar na nossa caminhada cristã? Qual o nível de honra e gratidão que eu e você deveríamos manifestar? Em Filipenses 1, 27, o apóstolo Paulo diz: vivei de modo digno a vocação que vocês foram chamados. É uma forma diferente de dizer: faça valer a pena. E a mensagem que eu desejo aqui para cada um de nós, Deus está dizendo, Ele está dizendo, quando Ele diz: espero de vós coisas melhores, Ele está dizendo que nós temos vivendo e honre aquele que morreu por você. Não importa quanto você se entregou a Deus, pode se entregar mais. A Provérbios 4 diz que a vereda do justo é como a aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Temos a responsabilidade de corresponder com essa expectativa de coisas melhores. Mas, voltando agora para o contexto do texto, ele começa no versículo 4, falando de pessoas que inegavelmente tiveram uma experiência genuína com Cristo. Mas ele fala de um grupo que, apesar dessa inegável e genuína experiência com Cristo, eles tropeçaram, eles caíram. E não só apenas caíram, eles chegam ao ponto de dizer, caíram a ponto de não poderem mais serem renovados para arrependimento. Ele não está falando só de um desviado qualquer. Ele está falando de alguém que ultrapassou uma linha sem volta. Existe uma linha sem volta, não dá para negar. Isaías 55 diz: pois buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então, claramente indica que Ele vai ter uma hora que não estará mais perto, que não pode mais ser achado. Mas, pastor, então o senhor está buscando a Deus enquanto vivo, em vida? Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é clara diante disso. Por outro lado, quando nós falamos essa linha, difícil é reconhecer essa linha, que ela existe. Não é difícil, mas a linha existe. O difícil é reconhecer onde ela está. Hebreus capítulo 10, 25, e disse: deliberadamente vivemos no pecado. Depois de vivermos, não há mais oportunidade de restauração. Isso aconteceu com essas pessoas. Então, quando ele diz: de vós, amados, esperamos de vós coisas melhores, mas ele está escrevendo para um grupo que fracassou na fé, mas que está de pé. E para vocês, nós esperamos algo melhor que eles. Então, Deus espera que eu e você não abortemos o processo que foi começado. Jesus é chamado na Bíblia de o autor e consumador da fé. E ele diz que nenhum de nós tem o direito de encerrar a fé antes de completá-la. Mas isso não quer dizer que não é possível. Isso é possível. Qual é a ideia do naufrágio em um navio? O camarada se entrava e quando chegasse ao seu destino, lá o navio atracaria, ele desembarcaria. O naufrágio, ele está alguém que não completou a jornada, teve a jornada abortada, mas normalmente isso terminava com gente perecendo. Ele faz um paralelo na fé. E, infelizmente, ao longo dos meus 30 anos de evangélico, vivendo no Espírito, o Brasil vive num momento singular da fé cristã. A matéria de alguma situação lá há 6 anos atrás era no máximo até 2040, a matéria dizia: o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. Isso não é nem gente profetizando, é uma curva gráfica
E é pura projeção estatística sendo aplicada. Se a coisa continuar indo como está, na pior curva gráfica, até 2040 nós seremos a maioria da expressão de fé nessa nação. Agora nós precisamos, essa é a parte da estatística que empolga. De acordo com o último censo, nós éramos 40 milhões de 200 milhões da nação. Os mais realistas, que somos hoje pelo menos 50 milhões. Mas os realistas são algo em torno de 40 milhões. Mas a verdade é que se há uma estatística de crescimento por um lado, há uma outra estatística que me assusta por outro. Desde que nós éramos mais ou menos 30 milhões, essa estatística vem se mantendo. Cada um crente firme dentro da igreja, você encontra um crente fora da igreja desviados. Então, se nós somos 50 milhões, já poderíamos ser 100. Mas a verdade é que muita gente não está completando a carreira que começou. O que me faz entender que o maior desafio da igreja brasileira não é simplesmente evangelizar, é consolidar esses frutos numa fé permanente. E eu acredito que nós temos que entender isso. E quando o autor está dizendo, nós esperamos de coisas melhores, ele está dizendo que vocês não podem interromper a carreira, mas tem que completá-la. Toda a minha dedicação de vida é a palavra que eu vou ouvir do meu Jesus, servo bom e fiel. Entra para o gozo do Senhor. E um homem como Billy Graham, 3 milhões de pessoas convertidas, pregadas por ele, 200 milhões indiretamente. Agora pense num guerreiro. Agora a parte mais bela não foi as realizações ministeriais. A mais bela da vida desse homem é que ele serviu a Deus com honra e terminou a carreira com integridade. Nós não precisamos só começar bem, mas nós precisamos permanecer e terminar bem a nossa carreira. Eu tenho visto muita gente, pessoas que podem dizer, como Paulo disse, terminar a carreira como Paulo terminou. Eu combati o bom combate e guardei a fé. Quantos de nós, meus queridos irmãos, temos naufragado nesse mar? Quantos de nós, meus queridos irmãos, temos posto a mão no arado e olhado para trás? Essa estatística da revista Veja de 2016, ela é estarrecedora, meus queridos. Para cada uma pessoa convertida frequentando a igreja, tem um do lado de fora. Quando nós éramos 30 milhões de pessoas, 30 milhões de crentes no Brasil, imagine você, nós tínhamos 60 milhões de pessoas. Hoje nós somos, a estatística de 2016 para a virada de 2017, era 40 milhões. A projeção é que até 2040 nós seremos 50% da população brasileira é evangélica. Agora imagine você, se nós não estivéssemos perdendo cristãos para estas situações dentro das igrejas, pessoas, os famosos desigrejados, pessoas que estão vivendo à margem da sociedade cristã, à margem daquilo que Deus... Agora detalhe, são pessoas que são cristãs, meus irmãos. O problema é esse, é porque são pessoas que confessaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. E aí nós começamos a entender aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Se a projeção em 2016 era que para cada um crente convertido tinha um desviado, então hoje com 50 milhões nós somos 100 milhões de crentes, 50 milhões de desviados. A proporção, meus queridos irmãos, é dramática. É uma estatística muito ruim porque isso significa que o nosso modelo de conversão e tratamento das pessoas não está funcionando. Simplesmente não está funcionando. Aí a pergunta que não quer calar, vou tomar emprestado do Diário da Fé, a pergunta que não quer calar é essa.
nós que estamos permitindo que as pessoas saiam da igreja magoadas conosco, porque é relacionamento. E nós precisamos revitalizar o relacionamento dentro da igreja. E ainda veio essa pandemia que é desastrosa, ela é nefasta, ela é pior do que uma guerra mundial, porque ela está matando muita gente e está fazendo com que nós não consigamos congregar. Você lembra da churrasqueira de Deus? Nós somos brasas vivas nessa churrasqueira. Meus queridos irmãos, essa é uma palavra para a família que dói, porque eu tenho visto e ouvido, e você também que está do outro lado, pessoas sendo dizimadas dentro de casa, pessoas sendo caçadas dentro de casa. Como caçadas? Tem um crente dentro da casa, as outras pessoas se voltam escarnecendo aquela pessoa dentro de casa. Era um lugar que era para ser um lugar aprazível, um lugar de prazer, um lugar de bem-estar, um lugar de concordância, um lugar de respeito, mas nós temos visto e ouvido pessoas caçando os irmãos dentro de casa. Meus queridos irmãos, isso é muito sério, é preciso que a gente tenha em mente uma coisa muito simples, que nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Fomos comprados por seu grande amor, porque Cristo nos resgatou. Agora nos resgatou, meus queridos irmãos, para nadarmos e morrermos na praia? Para nadarmos e morrermos na praia? Não, não podemos aceitar esse fim. Nós temos que avançar, nadarmos, sairmos do mar que nos aprisionava e que Jesus Cristo nos libertou, ficamos de pé e vamos agora caminhar. Lembre-se que a saída do mar é a porta, é quando você se converte, você sai do mar, porque o mar é lugar de morte. O mar tem predadores. O mar tem predadores. Aqui na terra seca também tem predadores, mas você consegue ver de onde ele vem. Dentro do mar você não consegue. Há diferença para aquele que crê, porque tudo é possível ao que crê. Nós precisamos, meus queridos, entender que às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que queremos, parafraseando o apóstolo Paulo. O bem que quero, esse não consigo fazer. Mas o mal que não quero, esse faço a todo instante. E isso é muito difícil, meus queridos irmãos, porque o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. Mas o bem que queremos, muitas vezes não damos conta de fazer. Meus queridos irmãos, nós temos que andar a passos largos. Nós temos a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Por que que nós temos que fazer isso? Por um motivo muito simples. Nós temos que avançar. Quando nós avançamos, nós compreendemos que Deus está fazendo aquilo que nós precisamos. E diante dessa oportunidade, nós temos que lembrar uma situação muito simples e direta. É que Deus está nos chamando. Deus está trazendo à existência em nossas vidas aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós devemos declarar em Cristo Jesus, aquilo que nós precisamos avançar
para chegarmos a um lugar de honra. A um lugar de honra como? A um lugar de honra em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós temos esse lugar de honra. Nós temos esta oportunidade de fazer aquilo que nós temos para fazer, aquilo que nós temos que fazer. Meus queridos irmãos, volte-se para Deus. Você dentro do seio familiar, lembre-se de fazer aquilo que Deus está querendo fazer por você. Mas Ele é gentil, Ele não vai quebrar a porta, Ele vai toda a vida nos dar a oportunidade. E nós precisamos, diante desse exposto, fazer aquilo que está para nós fazermos. Que aquilo que nós precisamos fazer e devemos fazer, meus queridos irmãos, nós estamos fazendo de maneira correta, nós estamos levando a palavra, nós estamos dando às pessoas oportunidade. Oportunidade, sim, meus queridos irmãos. Nós temos que dar essa oportunidade para que nós possamos ser mais que vencedores. Nós estamos, porque senão nós estaremos... Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que, por quem é cultivada, recebe bênção de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perde o estado da maldição, e o seu fim é ser queimado. Isso aqui está se referindo à terra. A terra que produz erva boa para quem planta, mas produz cardos e abrolhos para aquele que planta de maneira equivocada. Então, meus queridos, nós precisamos, amados irmãos, nós precisamos estar convictos, porque nós estamos convictos de coisas próprias, melhores, próprias da salvação. E a palavra de Deus diz que de vós esperamos coisas melhores. Você tem gerado expectativa? Você tem feito essa declaração? Agora vamos relembrar a situação do soldado Ryan. Aquele homem, ele viveu, veja bem como é interessante aquilo que a gente faz. Agora imagine, um homem ímpio escreveu, um homem ímpio dirigiu o filme, o ator, um homem ímpio. Todos aqueles homens ali talvez não sirvam a Deus, mas protagonizaram uma situação, uma oportunidade que é digna de Deus. Agora, quando eu olho essa situação do soldado Ryan e eu vejo essa declaração de que faça valer a pena, eu me leva diretamente para a cruz do Calvário, 2000 anos atrás, porque Deus deu por mim e você o que Ele tinha de melhor, porque Romanos 8,32 diz que Deus não poupou nem seu próprio Filho. E aí nós encontramos Jesus lá na cruz do Calvário, e aí nós vamos fazer uma pergunta, meus queridos irmãos, a você que está desviado, meu querido, a você, meu amado irmão, que já está esfriando, lembre-se disso, Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, para que você tivesse vida e tenha vida em abundância. A resposta de gratidão que você tem de Jesus Cristo, qual é? Porque o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, porque julgando se um morreu por todo, logo todos morreram. Agora aqueles que morreram e reviveram com Cristo no batismo, não morreram em vão. Então, aconteceu uma situação muito interessante, porque aquela situação está lhe chamando, conclamando a você a participar desse avivamento que está começando no Brasil. A expectativa da revista Veja é em 2040 nós sermos 50% ou 60% da população brasileira vai ser evangélica. E agora eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão, nós podemos acelerar isso hoje, resgatando aqueles que estão desigrejados dentro da igreja.
Então, é necessário, meus queridos, que vocês possam entender isso. Vocês precisam entender isso, meus queridos irmãos. Nós precisamos entender. E uma coisa muito importante, meus queridos irmãos, que nós precisamos fazer aquela opinião, darmos a nossa opinião. Ela é importante, ela vai crescer, ela vai edificar. Então é preciso que a gente tenha que entender aquilo que Deus está fazendo hoje pela sua família, localizando e resgatando. A parte que eu falei sobre o soldado Ryan, ele foi resgatado. Só que ele foi resgatado por homens. Morreram pessoas até eles serem resgatados. Agora vamos ver essa missão. Hoje, você está nessa missão de Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão Marcos, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, aquele que não crê já está condenado. Ele diz assim. Então, se não há a declaração de fé em Jesus Cristo, a pessoa já está condenado, meu querido irmão, meu amado irmão. É preciso que você lembre disso. É preciso que você lembre disso. De quê? Que você, muitas vezes, não tem oportunidade de pregar mais para sua família, seu pai e sua mãe, porque eles já partiram para a glória ou não. Mas você pode pregar para os seus irmãos. Você pode pregar para as pessoas da sua rua. Você pode pregar para as pessoas do seu trabalho. Você pode ser um com Jesus na rua, enviando esse vídeo, ele fazendo aquela situação. E uma coisa que nós precisamos lembrar, meus queridos irmãos, é que você pode fazer a diferença onde você está plantado, meus queridos. E aquele momento na ponte, aquele homem puxou o soldado Ryan para si e ele estava morrendo, o capitão estava morrendo, e ele disse, faça valer a pena. Eu fui transportado quando eu vi isso e fui lá para o Monte Calvário, lá para o Gólgota, porque o paralelo de gratidão que nós vamos entender é Jesus Cristo. E nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Muitas vezes nós não temos essa oportunidade. Nós não temos essa oportunidade de fazer aquilo que é necessário fazer. E da forma correta. O grande problema é esse. Porque você está sendo ousado em Cristo. E o que é que nós entendemos? O soldado Ryan disse assim, eu tentei viver da melhor maneira possível, segundo ele lá. É uma tradução. Então ele está dizendo o quê? Que aquele sacrifício que aqueles homens fizeram por ele está fazendo valer a pena. E que ele tem que honrar o sacrifício. Agora a pergunta é, o que eu e você, entendendo o sacrifício de Cristo, não devemos manifestar na nossa caminhada cristã? Qual o nível de honra eu e você deveríamos manifestar? Filipenses 1:27, o apóstolo Paulo diz, viver de modo digno aquilo para o qual você foi chamado. Faça valer faça valer a pena a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E vós, amados, nós esperamos coisas melhores. Faça valer a pena, honre o sacrifício de Jesus Cristo. E nós precisamos entender que a vida cristã, quanto tempo você já cresceu? Quanto você já cresceu? Você pode crescer mais. Quanto você já se entregou? Você pode se entregar mais. Tudo o que aconteceu até hoje, você pode ampliar isso. E a palavra de Deus, temos a responsabilidade de corresponder com essa expectativa de coisas melhores. Mas, voltando agora para dentro do contexto do texto, ele começa no versículo 4, falando de pessoas que é inegável
tiveram uma experiência genuína com Cristo. Mas ele fala de algumas pessoas que tiveram essa inegável e genuína experiência com Cristo, mas eles caíram. Mas eles não só caíram, eles caíram a ponto de não mais poderem ser renovados para arrependimento. Então, de um desviado qualquer. Ele está falando de alguém que ultrapassou uma linha sem volta. Que ilícito sem volta não dá para negar. Isaías 55 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O que claramente indica que no momento ele não mais poderá ser achado e estará perto. Agora tem uma coisa que nós precisamos lembrar. Temos que buscar enquanto estamos vivos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é clara a respeito disso. Por outro lado, quando você começa dessa linha, difícil não é reconhecer que essa linha existe. Difícil é onde ela está. A linha existe, é um fato. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26 diz, deliberadamente vivermos no pecado depois do pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado. Então há um momento em que alguém pode extrapolar essa oportunidade de restauração, e isso aconteceu com essas pessoas. Então, de vós, amados, esperamos coisas melhores. Está falando de um grupo que fracassou na fé, mas está falando para um grupo que está de pé. De vocês, nós esperamos algo melhor do que eles. Em outras palavras, Deus espera que eu e você não abortemos o processo que foi iniciado. Jesus é chamado na Bíblia de o autor e consumador da fé. Ele começa, ele termina. Nenhum de nós tem o direito de encerrar antes de completar a caminhada. Isso não quer dizer que não é possível. Agora, Paulo nos dá uma ideia muito interessante de pessoas que naufragaram na fé. O camarada entrou num navio num porto e esse navio fez uma viagem, alcançou o seu destino. O navio atracaria, ele desembarcaria e ele desceria do navio. E ele está falando de alguém que não completou a jornada, mas que o navio naufragou. E essa história, ela termina com gente perecendo na fé. E nós precisamos compreender, meus queridos, muitas pessoas naufragando na fé. E nós precisamos compreender algumas situações que acontecem hoje no meio de nós, para que nós tenhamos a oportunidade de fazer aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, daquilo que Deus está nos conduzindo, nos levando à terra prometida, a um lugar de honra. Então, nós entendemos que acontecem coisas hoje que nós podemos e devemos tomar posição diferente daquilo que nós já fizemos de errado. Então, nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo, meus queridos irmãos, para que nós possamos ser convertidos genuinamente a Jesus Cristo. E a oportunidade, nós éramos, de acordo com o último censo, nós éramos 40 milhões e 200 milhões da nação. Mas nós temos que entender que há uma estatística de crescimento, e isso é muito interessante, porque quando nós temos a oportunidade de fazer aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, aqueles irmãos que nós encontramos firmes, e nós precisamos lembrar que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Mas existem algumas situações que há um abortar na carreira cristã. O grande problema não é simplesmente evangelizar, é consolidar esses frutos para que não sejam abortados. Então, quando nós entendemos aquilo que Deus está nos chamando para fazer, nós não podemos interromper a carreira. Nós temos essa oportunidade. Tem uma situação em que nós vamos entrar nos portais da glória e Jesus Cristo vai nos dizer: servo bom e fiel, entre no gozo e no meu descanso.
Então nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que nós temos oportunidade a cada dia de fazermos aquilo que é necessário fazer. Entretanto, nós temos a oportunidade de, no seio familiar, pregar para os nossos filhos, para a nossa família. E você pode até parafrasear a Bíblia dizendo que o profeta não tem honra na sua pátria, mas nós precisamos encerrar, fazer como o apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate e guardei a fé. Eu não desisti da fé, que não abortei a fé. O que é que nós podemos fazer? Esse texto não apenas diz que Deus espera de coisas de nós melhores, mas ele sinaliza as coisas melhores e o quão importante isso é para que a gente não termine como esses outros terminaram. Então eu não quero falar a respeito da pessoa ou da obra do Espírito Santo como se isso fosse importante para um movimento dentro da igreja, como se um crescimento fosse importante para o crescimento evangélico. Mas eu quero mostrar o Espírito Santo como algo essencial para a sobrevivência. Porque se você não entender isso, sua fé pode ser comprometida ao longo da caminhada. Então vamos começar a observar esse grupo que caiu. Não estamos falando de um tipo de desviado comum. Porque é o desviado comum, 50 milhões do lado de dentro, 50 milhões do lado de fora. Então nós devemos conhecer pelo menos um. É alguém que, embora caminhasse no meio de nós, no meio dos nossos irmãos, em algum momento talvez se deixou vencer pelo calor da paixão. Pecou numa determinada área. E depois, envergonhado, com vergonha de Deus e dos irmãos, que às vezes não são tão clementes como Deus, eles se afastaram, eles foram se esfriando. E hoje eles se encontram distantes. Tem aqueles que a gente briga. Ele não briga, existe excesso de comunhão. Tem aquele crente que deu excesso de comunhão e se magoaram, se feriram e se afastaram. Agora são pessoas que a qualquer momento podem ser restaurados e nós precisamos crer nisso. Outro dia alguém falou, então o Senhor está dizendo que nenhum desviado tem volta. Não falei isso. Tiago 5 diz assim, nos versículos 19 e 20. Se algum de vocês se desviar da verdade e você conseguir converter, saiba que você está convertendo aquele restaurando aquele que trata disso. Lucas 15 eu brinco que é o capítulo do desviado na Bíblia. Porque aquela ovelha, a dracma, tudo foi restaurado e houve festa naquela ocasião. E eu creio que muitos desviados vão voltar para a casa de Deus. Todo culto agora nós estamos fazendo o apelo para quem quer aceitar Jesus e quem quer se reconciliar. Então eu creio que há restauração. Agora, estas pessoas não cruzaram essa linha sem volta, simplesmente porque se esfriaram. Hebreus 10, 26, de deliberadamente viver no pecado, depois do pleno conhecimento da verdade. O versículo 29 de Hebreus 10, de acordo com o contexto da epístola toda, eles calcaram os pés ao Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajaram ao Espírito da graça. Então, só para você entender o pano de fundo histórico, então muitos crentes judeus começaram a se retratar da sua fé para ser recebidos de volta no judaísmo. Historiadores dizem que alguns deles vinham diante da sinagoga para renegar a fé em Cristo. Eu não creio que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Eu não creio que ele foi concebido por uma virgem, pelo Espírito Santo em uma virgem. Eu não creio pelo sangue de Jesus Cristo mais do que o sangue do sacrifício de um animal qualquer. Agora, como alguém pode chegar a esse ponto? Pode até se dizer que renovar
significa que arrependeram antes. Não pode renová-los para arrependimento. Primeira característica. Segundo, versículo 4 diz que eles foram iluminados. O tema iluminado não só fala da luz de Deus, mas da luz de Deus resplandecendo nas trevas da vida. Não é que alguém foi mal pregado, é alguém que teve o entendimento espiritual e eles provaram o dom celestial. Uma clara menção ao novo nascimento. Eu não vou gastar tempo que fala do novo nascimento, porque a afirmação seguinte exige que eles tenham nascido de novo. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Em João 14, Jesus, quando diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o qual o mundo não conhece e nem o pode receber. Não pode ser participante lá do mundo sem a conversão. O mundo não conhece e não pode receber. Em Romanos 8:9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Qual é a lógica? É que quem é dele tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo não é dele. Então, se tornaram a participar do Espírito Santo, então eram deles. Além de serem iluminados, assim de nascer de novo, assim de participarem do nascimento de novo, que é do Espírito Santo. O verbo aqui provaram. Aqui o verbo diz provaram. Se diz saborearam. A Reina Valéria diz que saborearam a palavra de Deus. Então, houve revelação. Pessoas que foram instruídas e teve uma boa dieta na palavra de Deus. E agora, além dessas 5 características, repetindo, arrependimento, foram iluminados, nasceram de novo, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus. O texto ainda diz, provar os poderes do mundo vindouro. Meus irmãos, não era crente meia boca, era alguém que viu a manifestação do poder de Deus. Agora, eu entendia quando eu comecei a pastorear que se eu levasse a essas 5 características, eles estavam garantidos. E agora, as 6 características, e eles caíram a ponto de não mais poderem ser restaurados. Isso significa que essas coisas não são importantes, não é isso que eu estou dizendo. Elas não só são importantes, mas eu as classificaria como vitais. Não tem vida cristã sem arrependimento, sem iluminação, sem novo nascimento, sem participar do Espírito Santo, sem a boa palavra de Deus e sem os poderes do mundo vindouro. Então, não estou dizendo que não é importante. Agora, o que o texto nos está dizendo? Que essas coisas não são suficientes para quem quer terminar a carreira. Quando ele diz, de vós, amados irmãos, esperamos coisas melhores, essa turma que arrependeu e foi iluminada, nasceu de novo, participou do Espírito Santo, provou da palavra de Deus e participou do poder do Espírito Santo. Agora nós esperamos que vocês vá além, que vocês tenham uma revelação mais profunda. É porque o Espírito Santo tem algo mais além dessas 5 coisas que você quer ter uma fé que sobreviva, que resista se você quer completar a sua carreira. Agora a pergunta é, Deus devia esperar de nós sem sinalizar o que exatamente é o algo melhor que Ele espera de nós? Eu diria não. Isso não concorda com o padrão da revelação de Deus em toda a Bíblia. Mas muitas vezes eu ficava pensando, o que são essas coisas melhores? Eu lembro lá no início, coisas que acompanham a salvação. Esse povo foi salvo, disse, vós esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. Agora eu fiz uma lista de um monte de coisas que eu achava que era importante. Agora, o que a palavra de Deus aponta a ser mais importante? Eu descobri que a resposta estava nesse texto o tempo todo, nos versículos 7 e 8. Durante muito tempo, quando eu lia esse texto, eu achava que o versículo 7 e 8 era aquele tipo de texto que alguém copiou e colou no lugar errado. Ele estava falando de uma coisa, agora ele fala de outra. Mas quando no versículo 9 ele volta amarrando tudo, ele não mudou de assunto. Ele introduz no versículo 7 e 8 é uma alegoria, uma ilustração. Estou falando numa linguagem bíblica, uma parábola. Vamos ler o versículo 7 e 8, ele diz, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil,
para aqueles por quem também é cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então ele está falando de crente ruim, que tropeçou e se perdeu, e está falando de crente bom, de quem se espera com coisas melhores. Aí ele entra com um exemplo de terra boa e de terra ruim. Qual é a prova de que isso é uma alegoria? Eu disse a alegoria, o seu fim é ser queimado, a terra não queima. Nós sabemos que ele está de um outro incinerador aqui, do inferno, do lugar da condenação e da perdição eterna. Então ele fala de dois tipos de terra, um que corresponde com Deus e por isso tem a bênção, outra que não corresponde, não dá o devido fruto, está perto da maldição e o fim é ser queimado. E um dia, de repente, caiu a ficha, a chave está aqui, o entendimento está aqui. E eu comecei a tentar entender o que faz uma terra boa e o que faz de uma terra boa e da outra terra uma terra ruim. A primeira coisa é que eu equivocadamente deduzi. Versículo 7 está fazendo de uma tal de chuva. Então a primeira terra é boa porque sobre ela chove. O segundo texto não fala de chuva, mas fala de espinhos e abrolho. Agora, de uma terra que tem pouca ou baixa irrigação. Então eu decidi, uma terra chove e a outra não. Mas não dá para fazer essa aplicação, nem no natural, nem no espiritual. Porque Jesus diz lá no Sermão do Monte, que Deus faz nascer o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Ele não está selecionando quem vai chover e quem não. Se uma terra fosse frutífera para Deus porque ela chove e a outra não fosse porque não chove, ela não deveria ser acusada e não responsabilizada de nada. Ela seria uma vítima, porque não está na escolha, no poder dela de fazer chover, então ela seria vítima. Mas eu abençoo você que deu fruto e eu estou ele está responsabilizando a terra no natural e no espiritual. Por quê? Porque Joel diz, fazendo reverência às primeiras e últimas chuvas, ele simbolicamente diz, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele não diz vou derramar sobre os crentes. Ele não vou derramar sobre o espírito sobre os bons crentes. Ele não diz sobre os bons crentes nas igrejas boas. Não. O problema, irmão, é que nós temos que limitar o patrimônio a só nós, quando ele nunca esteve limitado às nossas reuniões. Deus diz, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Porque ninguém vai converter sem a ação do Espírito Santo. Há um nível de que pode ser experimentado no Espírito Santo, que é a sua habitação, a sua morada em nós, que só vem depois da conversão. Mas para que a pessoa converta, ela tem que se arrepender. E o arrependimento, além do livro de Romanos, a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Jesus diz em João 16 que o Espírito é quem nos convence do pecado. Então o Espírito vai trabalhar no coração de alguém que ainda não converteu para levá-lo ao arrependimento. Tito 3,5 diz que o lavar da regeneração do Espírito Santo, o novo nascimento também só acontece por obra do Espírito Santo. E é depois dessas duas coisas, o arrependimento e o novo arrependimento produzido pelo Espírito Santo, ele pode ter o Espírito Santo morando dentro de si. Antes de chegar a esse ponto, o Espírito Santo já está agindo na vida dele. Irmãos, eu tenho certeza que aqui não é diferente. Não é gente que converteu só com alguém pregando, é a gente com o pastor. Eu estava numa balada e o outro estava na boca de fumo e tem pessoas que estão falando e fazendo. Agora, a obra de Deus nas nossas vidas, que é feito através daquela terra. E aí eu comecei a me perguntar, se a diferença não é a chuva, qual é a diferença? No versículo 7 tem um detalhe. A terra que absorve a chuva.
a terra que embebe a chuva. Tem uma terceira tradução que diz a terra que retém a chuva. A diferença em uma terra e outra não é que uma chove e a outra não, é que uma terra segura a chuva. O porquê a chuva é o maior investimento de Deus para que a terra frutifique. E eu quero falar hoje, e para nós terminarmos, um conceito muito forte, que a obra do Espírito Santo não é unilateral. Não adianta Deus fazer com que o Espírito Santo seja derramado e chova sobre nós, se nós não entendermos a importância de corresponder com a chuva que está caindo. Se nós não decidirmos reter a chuva, se nós não entendermos que a obra do Espírito pode ser desperdiçada, então nós estamos caminhando em direção ao destino perigoso. Porque alguns apresentam a ideia de que a obra unilateral é irresistível. Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão diz para os judeus: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não pode ser resistido, como é que eles resistiam? Agora, se resistiam, então não basta a pena que o Espírito Santo chegue para você. É preciso, nós entendemos o elemento-chave chamado correspondência. E essa mensagem é correspondendo ao Espírito Santo. Eu vou agora trazer uma situação para você entender. Quando nós falamos do Espírito Santo, estamos falando da única segurança, da única garantia que eu e você temos a oportunidade de completar a carreira. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Vira para o irmão que está do seu lado e diz: não esquece aquele presente que vai rolar no final do culto. Glória a Deus. Outro dia alguém me perguntou, isso não é apelação? Não, isso é o mais alto nível de apelação. No 12 ele usa: em quem, em Cristo, em vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. A palavra penhor já não é tão usada nesses dias. Agora vamos ler na NVI que a NVI diz que o Espírito Santo é a garantia para o louvor da sua glória. Agora a pergunta a ser feita é: o que é esse selo? O que é essa garantia? Durante muito tempo, as igrejas históricas tradicionais, baseadas nesses próprios versículos 13 e 14, seguiam uma lógica: depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nele Cristo, foste selado. Então, a tentativa de questionamento dessa definição teológica do selo do Espírito parecia não existir. Quando o crente é selado, depois que ouve a palavra da verdade que crê, obteve um novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar nele, foi selado. E durante muitos anos, essa verdade nunca foi questionada. Até que chegou o movimento pentecostal na virada do século XIX por 20. E os pentecostais disseram: não, porque se o crente nascido de novo é selado, então por que tem crente desviando? Eles começaram a tentar apresentar uma outra ideia: o revestimento de poder, é o batismo no Espírito Santo. Tanto é que agora, até hoje, nos ciclos do Espírito dos pentecostais, ninguém pergunta, ele não pergunta quantos já foram batizados, quantos já foram selados. É uma outra experiência. Qual foi o problema dos argumentos dos pentecostais? Que não precisou de muitos anos, nem de décadas, para que o argumento deles, dos pentecostais, caísse diante da experiência. Porque se antes o selo não é esse aqui, porque tem crente que converteu, nasceu de novo e está desviando, agora tem crente nascido de novo, batizado no Espírito Santo e desviando. Aí a turma do lado de cá, então, aí não era o selo. Então não era o selo. E aí a confusão ainda ficou maior. E até hoje.
eu vejo uma dificuldade na mentalidade da teologia da igreja de definir o que é o selo. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós tentamos definir o selo como sendo uma experiência única na cronologia da vida cristã. O camarada foi aqui no começo, foi depois que ele foi batizado, foi quando ele começou a mover nos dons, foi quando ele teve essa experiência. Eu quero te mostrar que isso não é o selo, uma experiência na cronologia, no tempo. Mas antes eu vou contar uma história e eu quero que você se mantenha pensando nessa ideia. Hoje é dia 18 de março e essa é uma situação para a gente poder entender. Vamos facilitar esta situação. Eu tenha e nós precisamos, meus queridos irmãos, agora nesse fechamento, no entendimento, trazer à existência aquilo que Deus está fazendo conosco nesses dias. Não vamos nos ater ao selo pentecostal com a evidência do dom de línguas, nem a outra parte que era selado quando você era batizado e recebia o Espírito Santo. Mas vamos nos ater a uma situação. Nós estamos nos desviando daquilo que Deus nos chamou para fazermos. Se Ele nos chamou para fazermos, nós estamos nos desviando, então nós precisamos de restauração. A restauração, meu querido e minha querida irmã, meus irmãos, ela se dá a partir do momento que alguém se importa. Quando você se importa com o seu irmão, quando você se importa com a sua irmã, você pode restaurar a eles. Por quê? Porque se Tiago diz que se você consegue converter a Deus uma pessoa que se desviou da fé, você salvou essa alma. E nós precisamos de estar entendendo que nós precisamos salvar estas almas. Nós precisamos, movidos pelo Espírito Santo, no temor de Deus e na palavra da fé, nós trazermos essas pessoas de volta ao convívio, para dentro da churrasqueira de Deus, para aquele momento de fervor, de alegria, de paz, de comunhão. E eu quero agora, meus queridos irmãos, eu falei no meio da palavra sobre esses dois momentos e agora eu quero dar a oportunidade, meus queridos irmãos, a você, de você declarar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, de você se achegar, olhe para o seu celular e declare essa palavra. E a você, meu querido irmão, que está desviado, que está sem a comunhão, né, com Deus, com o nosso Deus vivo através de Jesus Cristo, nós agora convidamos você, ou nova conversão, ou você reconciliando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, em todos os cantos deste planeta, Pai, nos Estados Unidos, na Venezuela, na Turquia, em Butão, Cazaquistão, Senhor, esses lugares, Pai, que nós estamos chegando, Kyalami na África do Sul, Pai, aquele Soweto, aquele bairro, aquela cidade lá, e nós declaramos agora, meus queridos irmãos, sobre a vida de vocês, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo é Senhor, será salvo tu e tua casa. Meus queridos irmãos, se você fez essa declaração de fé pela primeira vez,
há uma festa no céu. Se você está se reconciliando, meu querido e minha querida irmã, há uma festa no céu pela reconciliação. Lembre-se lá do filho pródigo. Nós tínhamos o filho convertido que estava dentro de casa e nós tínhamos aquele que estava desviado. Mas aquele que estava convertido não quis entrar e foi preciso chamar ele para dentro da festa. Então, essa festa é para nós, meus queridos irmãos. E eu declaro, pela palavra de Deus, cumpra o ID de Jesus Cristo e pregue para todas as pessoas que estão no seu convívio. Em nome de Jesus, seja boca de Deus neste instante, declarando palavras de amor, de carinho, de afeto sobre a vida daquelas pessoas que estão junto com você, meu querido e minha querida irmã. Meus amados irmãos, eu agora agradeço a Deus pela vida de vocês, impondo mãos santas sobre a vida de vocês e declarando que o Senhor Jesus faça converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E eu agradeço a Deus, meus queridos irmãos, que tem 3 formas de você ajudar Jesus aqui nessa terra. A primeira delas é enviando esse vídeo para que pessoas possam ouvir, entender e se converter. A segunda é você orando para que nós tenhamos no abrir da nossa boca a palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra de entendimento. A terceira e não menos importante é você doando financeiramente para o projeto Jesus na Rua. Nós estamos começando uma construção, meus queridos irmãos, e nós contamos com a doação de vocês. Nós temos um número Pix que está aqui embaixo e nós temos contas poupança da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e uma conta do Bradesco. Em nome de Jesus eu declaro agora, meus queridos irmãos, a paz que excede todo entendimento sobre a vida de vocês, para que vocês possam ser aqueles que a palavra de Deus diz que vocês são. Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A propriedade exclusiva de Deus, meus queridos irmãos, nos dá a oportunidade de caminharmos com Ele, de caminharmos de maneira alegre, de maneira tranquila, de maneira a nós podermos cumprir o ID de Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos, um abraço, que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita alegria e muita felicidade e muita prosperidade em Cristo Jesus. Amém. Um abraço, meus queridos irmãos.